Esperar o pessoal entrar. Amém, jovem? Amém, querida jovem? Uma boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live, pela misericórdia do Senhor. O nosso encargo nessa noite é fechar uma trilogia de mensagens, a terceira mensagem e a última, referente ao tema central, que nós estávamos falando, referente ao final dos tempos. Pela misericórdia do Senhor, essa é a mensagem 3, que tem como título: Fiquem alertas. Ó Senhor Jesus. A primeira mensagem foi falada em maio, inclusive foi eu que profetizei. O Alessandro falou em junho, e em julho a gente não teve oportunidade, porque a gente teve a conferência de jovens. E agora em agosto, no início de agosto, a gente teve aquela live, onde a gente teve uma nossa sala com o Carlinha Romildo. Então hoje nós queríamos, com bastante encargo, convidando todos vocês a estarem conosco, para desfrutarmos da terceira mensagem. Ó Senhor Jesus. Gostaria de ler o versículo central dessa mensagem. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. É importante você estar com a Bíblia na mão, abrir a Bíblia para que o Senhor possa falar com você. O Senhor nessa noite quer realmente falar forte com cada um de nós. E para isso nós precisamos o quê? Estar com o Espírito liberado. Então, antes de nós lermos o versículo, encorajo você, feche os seus olhos, invoca o nome do Senhor, libere seu Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, através da Sua palavra. Senhor, possa se revelar a nós. Senhor Jesus, estamos aqui de coração aberto ao Senhor, louvando, agradecendo por o Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos chamado. Senhor Jesus. Então vamos então, O versículo chave dessa mensagem é Lucas, capítulo 21, versículo 34. Ele fala assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ó Senhor Jesus. Aqui no início fala cautelai-vos, ou seja, dê atenção a si mesmo. Na primeira mensagem, eu queria que, antes de entrar bem forte nesse versículo, eu queria fazer apenas um breve ruminar, para aqueles jovens que talvez não ouviram as outras mensagens, ou se você também talvez não está lembrando do tema, só para a gente se situar nesse capítulo. Nós falamos no início da mensagem sobre o contexto do capítulo 21 de Lucas. Lucas 21 registra quando o Senhor fala sobre o final dos tempos. Então os discípulos estavam ali no templo com o Senhor, e no versículo 5 fala, que falava alguns, Lucas 21, versículo 5, falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, no contexto ali a gente mostrou, como que os discípulos estavam maravilhados com o templo, ou seja, aquela visão terrena, da construção, das pedras, dos muros. O que o Senhor precisou? Para o Senhor revelar, para Jesus falar ali os princípios da dores, o que ia acontecer, o que vai acontecer no final dos tempos. Ele precisou tirar os discípulos daquela esfera ali terrena, daquela esfera religiosa. Aí quando eles tirou os discípulos daquela esfera, aí o Senhor conseguiu revelar. Aí o Senhor começa falando que no versículo 9: Quando ouvirdes falar de guerras
e revoluções. Não vos assusteis. Senhor Jesus. Isso é um assunto que nós ouvimos hoje. Ouvimos falar de guerras, acordos de paz. Aqui continua falando mais para baixo que fala de terremotos, epidemia, né? Foi o que surgiu, né, o encargo dessas mensagens que o irmão Miguel começou a falar sobre, foi logo quando veio a pandemia do coronavírus. Mas tudo isso, jovens, aí o primeiro ponto que eu queria deixar forte com vocês: não vos assusteis. Isso tudo há de acontecer. O Senhor deixou, né, registrado. Para quê? Porque no versículo 13, no versículo 12, no final ele fala: por causa do meu nome, e isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Ó Senhor Jesus, cada um de nós fomos chamados para dar testemunho do nome do Senhor. Tenha certeza, querido jovem, você foi escolhido para estar testemunhando o nome do Senhor. Para onde você estiver, seja no seu trabalho, seja no nosso viver social, né, seja no viver na faculdade, você possa dar testemunho do Senhor, né, possa estar pregando o Evangelho. O Senhor hoje está nos convocando para nós fazermos parte de um exército que vai trazer o Senhor de volta, né, que vai realmente trabalhar firme pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nessa mensagem, eu entrei nesse ponto bem prático. No versículo 14, aí acho que foi até o Alessandro que compartilhou, fala um ponto muito forte, que fala assim: assentai, pois em vosso coração de não vos preocupares com o que haveis de responder. O ponto aqui que eu queria mostrar era não vos preocupares, né? Às vezes a gente fica preocupado, né, com as coisas, né, que a gente tem que resolver, com o nosso trabalho, seja com a família, às vezes com metas que eu quero cumprir, não estou conseguindo cumprir. Então, e com tudo que está acontecendo, como que vai terminar, o que vai acontecer. Mas aí o Senhor fala: não vos preocupares, não fiqueis ansiosos, jovens. Porque no final da mensagem 2, o Alessandro leu Romanos, capítulo 15. Eu queria novamente ler com vocês esse versículo, que fala assim, eu vou ler só o versículo 13, né? E o Deus da esperança, ó Senhor Jesus. Por que eu não vou ficar preocupado? É porque nós temos o Deus da esperança, né? Vos encha de todo gozo e paz, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, isso é um encorajamento para nós, jovens. O versículo 5 ainda completa: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Então nós temos um Deus dentro de nós, que é paciente, que nos consola, que nos dá esperança, para nós perseverarmos nessa carreira. Nós não podemos desanimar, e nem mesmo estar preocupados ao ponto de nós sermos prejudicados na nossa carreira. Por quê? Porque aí o Alessandro, na sua mensagem, ele focou bastante no ponto, né? Até encorajo quem não assistiu, essa mensagem está no YouTube, os jovens podem estar ruminando. No versículo 19, fala assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ó Senhor Jesus, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O Senhor, né, como eu disse, o Senhor está cuidando de nós. Nós não precisamos de nos preocupar. Temos o Deus da paciência, temos o Deus da esperança dentro de nós, mas uma coisa Ele exige: perseverança. Ó Senhor Jesus. Os jovens lembram o significado de perseverança? Quem lembrar aí, coloca no chat aí, né? Coloca um sim aí que lembra o significado. Eu não posso esperar muito, mas vou ler a característica, né? Fala assim: perseverantes, quem tem essa característica é alguém que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade ou da fé, mesmo diante das provações e das tribulações. Então, uma pessoa perseverante é aquela que se mantém firme, né? Que se mantém realmente diante das tribulações, das dificuldades. Ele não desanima, ele não muda o seu foco, mas ele persevera, ele prossegue, ele caminha, né? Ele prossegue. Então, essa é uma característica de alguém perseverante. Mas aí,
O Alessandro mostrou, né, referente a Lucas 24, que fala ali que os discípulos, 2 discípulos desciam no caminho de Emaús. Por quê? Porque eles estavam discutindo, né, em lugar de, vamos parafrasear aqui, em vez de estar desfrutando a palavra, compartilhando, né, eles entraram ali no feed de notícias, no celular, entre aspas, né, parafraseando, e se enredaram por um caminho de discussões. Mesmo ali o Senhor do lado deles, eles não percebiam o Senhor, né? Então isso foi um ponto que o Alessandro deixou bem forte nessa mensagem. E foi interessante porque ele falou esse ponto das discussões, né? E logo em seguida, né, o Senhor veio, né, e confirmou essa questão com a mensagem do irmão Esdras, com o tema O Bombardeio. Inclusive, eu queria até, estou com um livrete aqui, dar um aviso aqui, fazer uma pausa. Nós estamos com um encargo muito forte, que é o #Intensivão. Aliás, ele começou hoje, nesses 10 dias pela frente. Nós vamos estar desfrutando desse livro, jovens, né? Encorajamos a cada um de vocês, jovem, querida jovem, aqueles que ainda não adquiriram, né? Foi feita uma campanha via GF Jovem, cada líder de GF promoveu, né, esse encargo de ajudar vocês a adquirir o livro. Mas se você por algum motivo, né, não adquiriu, nós encorajamos vocês, compre o seu livro, para que vocês possam estar junto conosco desfrutando. Nós teremos agora 5 dias, né, de leitura direcionada. Cada dia, né, nós vamos colocar no WhatsApp, no Instagram, a porção que deve ser lida, desfrutada. Claro, não impede de você pegar e ler o livro todo, né? Mas todos os dias vão ser colocada uma porção, até na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fechar a leitura toda do livro. No sábado e domingo fica livre para ruminar. E na segunda-feira a gente começa um intensivão, que vai ser uma videoconferência via Zoom, ruminando, desfrutando, tocando nas porções e nas pepitas de ouro que tem nesse livro. Eu creio que, né, eu particularmente estou encorajado, né, que esse livro pode fazer a diferença na minha vida. E ele pode fazer a diferença na sua vida também, João. Então, se você ainda não tem o seu, né, eu não comprei porque na minha casa já tem um. Não, eu encorajo você, compre o seu livro, para que você possa ler ele, rabiscar, né, colocar nota, né, colocar um post-it aqui que você ganhou, para que seja realmente um marco na nossa vida, né? Quando você for lá na sua estante daqui 2 anos e pegar esse livro novamente, puxa vida, esse livro, quando ele foi lançado, eu tive a oportunidade de desfrutar e realmente mudou a maneira de eu olhar para as coisas do Senhor, mudou minha maneira de desfrutar o Senhor. O nome do livro é O Bombardeio. Eu creio que se nós realmente abrirmos o nosso coração, né, e estivermos abertos ao falar do Senhor para esse intensivão, vai ser um bombardeio na nossa vida, para que no final desse intensivão levante um exército para servir o Senhor. Você quer fazer parte desse exército? Coloca no chat aí, eu quero fazer parte desse exército. #eu quero fazer parte desse exército. Ó Senhor Jesus, eu também quero fazer parte. Quem ainda não adquiriu, encorajamos o valor de R$6. Pode procurar aqui no local, os irmãos estão aqui de manhã, à tarde, né, adquirir o seu. Qualquer dificuldade, procura o serviço de jovens, né, se tiver dificuldade de adquirir, mas não deixe de participar do intensivão, né, vai ser salvação para cada um de nós. Aleluia? Ó Senhor Jesus, então vamos aqui prosseguir, né? Vamos lá. Na mensagem 2, então, o Alessandro mostrou essa questão da perseverança, né, de sermos firmes e perseverantes no Senhor. E para a gente ser perseverante, muitas vezes a gente não consegue caminhar sozinho, então nós precisamos o quê? De companheiros. É o que eu estava falando, que em Lucas 24 é registrado 2 companheiros que estavam indo no caminho oposto ao que seria o caminho da salvação. E ontem o Senhor me deu um versículo maravilhoso. Eu estava ruminando, né, terminando de fechar a sinopse. Aí Lucas 6, eu ganhei demais, porque ao mesmo tempo que a gente tem exemplos negativos na Bíblia, mostrando que você pode, dependendo do tipo de companheiro que você tem, ele te leva para o caminho errado. Aqui tem, em Lucas 6, no versículo 18, 17 a 19, registra a cura de um paralítico, né? Lucas, só confirmando aqui. Lucas 6.
Perdão, Lucas 5. Lucas 5, do 17 ao 20. Então aqui vai registrar a cura de um paralítico em Cafarnaum. Aí fala assim, eu vou pular o 17 e o 18. Lucas 5, 18. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Aqui eu queria tocar em 3 pontos. Primeiro, o paralítico não tinha possibilidade nenhuma de chegar até o Senhor sozinho. Então ele precisava de quê? De amigos. E são esses homens. E esses homens, eles tinham uma característica importante. Eles criam no nome de Jesus. Então, jovem, primeiro ponto, os seus companheiros creem em Jesus? Se os seus companheiros creem em Jesus, você pode ter certeza que eles vão te levar para a presença de Deus. Agora, se você está seguindo aqueles que não creem em Jesus, eles vão te levar para o lado oposto da salvação. Segundo ponto, eu preciso crer para ser curado. Eu não sei, qual situação você está passando hoje. Pode ser de enfermidade, pode ser de ansiedade, questão psicológica, pode ser questão de trabalho, está desempregado. Mas você precisa crer em Jesus. Jesus é poderoso. Quando você chega na presença dele, ele pode se compadecer de nós. Então esse é o segundo ponto dessa passagem. Eu preciso crer que Jesus pode me salvar, que Jesus pode me curar. E o terceiro, ser perseverante. Teve dificuldade? Aqui teve dificuldade. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão. Jesus estava rodeado de uma multidão, não tinha como sair com um leito em uma maca e chegar até ele. Foi necessário uma perseverança. Como fazer? Então eles foram por cima, pelo eirado, e desceram ali no caso paralítico. Então eles foram perseverantes, foram resilientes e não desistiram, foram firmes na questão da perseverança que a gente está falando. Ser firme naquilo que o Senhor nos deu. Então esses 3 pontos, eu queria deixar forte com vocês, o que o Senhor me deu. Senhor Jesus, então cuidado, jovem, cuidado com os companheiros que você anda. Nós temos desfrutado de Salmo 23, Vamos passar por vale? Vamos. Salmo 23, versículo 4. Vamos desfrutar junto. Quem puder abrir a Bíblia aí, por favor. Quando a gente abre e lê, isso fica gravado no nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos passar por vales? Vamos. Mas o Senhor está conosco e os companheiros estão conosco. Então, se eu tenho companheiro que me ajuda a ir para o Senhor, pode ter certeza, a gente vai passar pelos vales tranquilo, pelos vales da sombra da morte. Ó Senhor Jesus, prosseguindo, fechando a mensagem 1 e 2, nós desfrutamos do versículo 28, que fala assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Então aqui fala: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo isso que está acontecendo hoje é um sinal que a volta do Senhor está próxima. Os irmãos que estão à nossa frente têm falado semana após semana que a volta do Senhor está próxima. Aí eu chamo você a refletir: como eu tenho vivido hoje? Como eu tenho percebido as coisas que têm acontecido no mundo? Senhor Jesus, eu não posso ser uma pessoa que, ao olhar para as notícias, vou ver apenas números, quantas mortes de corona teve hoje, um exemplo, quantos no total já morreram no mundo, quantos no Brasil, quantos nos Estados Unidos, a taxa de contaminação está subindo, está descendo. Se você está hoje nessa situação de ver somente números, você precisa se arrepender e voltar ao Senhor. Nós, como cristãos, precisamos ver além disso. Precisamos ver que tudo isso que está acontecendo, os irmãos têm nos advertido, a volta deles está próxima.
E isso é um sinal, para que nós estejamos nos preparando. Se eu não estou preparado, então eu preciso me preparar, preciso mudar a maneira que eu estou vivendo, para realmente estar apto na hora que o Senhor voltar e eu ser um vencedor. E esse é o encargo dessa noite. Nós queremos tocar com vocês no versículo 34. Ele deixa um alerta para nós. O Senhor é misericordioso demais, jovens. Ele nos ama e Ele a todo momento quer nos encorajar a nos levar a perseverar, a nos levar a ser vencedores. Se eu não for vencedor, a culpa é toda minha. Falta de palavra não foi, falta de literatura não é. Quase todo mês sai uma literatura, mensagens disponíveis no YouTube, no Spotify. Tenha comunhão com os irmãos, você pode ligar para os irmãos, ter comunhão. Então, assim, temos várias formas. Tem oração para desfrutar. Então, assim, maneiras de tocar em Deus não nos faltam. Às vezes nos falta apetite, nos falta vontade para estar diante dele, de negar a nossa vida da alma. Então, nessa noite, nosso encorajamento é que você possa olhar a sua situação, dê atenção na maneira que você está vivendo. Porque o 32 e o 33 de Lucas 21 fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui fica, o Senhor deixa bem registrado. Se Ele registrou que vai acontecer, pode ter certeza, no final vai acontecer. Aí chegamos ao versículo 34, o qual fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Eu gostaria de ler para vocês esse versículo na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, que na realidade foi de onde eu tirei o título da mensagem. O 34 fala assim: e Jesus terminou dizendo, onde tudo isso que nós falamos aqui para trás, o Senhor está concluindo agora. E Jesus terminou dizendo: jovens, querido jovem, querida jovem, fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa. Então, o primeiro ponto aqui que o Senhor está falando, eu quero pegar esse versículo e fracionar ele em várias partes, para a gente poder desfrutar, ponto a ponto. Primeiro ponto, que é na nossa tradução: acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, fiquem alertas, dê atenção a você, jovem, a sua condição, cuide de você mesmo. Quando você cuida de você, você cuida daqueles que estão próximos de você. Se eu estou desfrutando, a minha esposa está desfrutando do Senhor, minha família está desfrutando do Senhor, porque de mim vai emanar o que? Vida. Então, como está a sua condição? Eu queria que você considerasse diante do Senhor: como está a minha condição? Senhor Jesus, eu fiz uns cálculos, eu gosto um pouquinho de, aproveitando o Excel ontem em casa, eu comecei a trabalhar em casa no 16 de março, então, se a gente considerar, entre aspas, eu coloquei o marco inicial da quarentena, assim, vamos dizer, do Covid, de 16 de março. Hoje são 24 de outubro, 24 de agosto. Já se passaram 161 dias. Nesses 161 dias, não tivemos reunião presencial. Como está o desfrute seu? Está dando atenção a si mesmo? Ou seja, 161 dias são 44% de um ano. Quase metade de um ano já se passou, e nós estamos sem reunião presencial. Claro, o Senhor tem nos suprido com sua palavra, por meio das transmissões, sejam local aqui em Itaúna, seja do irmão Wesley, do irmão Pedro. Mas como está a minha condição? Senhor Jesus, para fechar esse ponto, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Senhor Jesus, 5:4. Mas vós, irmãos, mas vós, jovens, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão,
vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então o Senhor está nos dando um alerta. Vamos vigiar, né, estar atento. Para quê? Continuando o versículo, que é a segunda parte que eu queria tocar. Para que nunca vos suceda. Esse nunca aqui, jovens, eu fico empolgado, porque é algo maravilhoso. O nunca, quando o Senhor deixou um nunca escrito, é para mostrar que o que Ele vai falar pela frente não é algo bom. Então isso não pode acontecer conosco. Então Ele já nos deixou registrado que isso não pode acontecer conosco, que isso vai nos prejudicar, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado. Ó Senhor Jesus, quando fala coração, né, ele denota a nossa vida física, minha vida espiritual, né? Nós já ouvimos várias mensagens, né, os irmãos nos ajudando, mostrando que coração é o que? É a minha mente, vontade e emoção, mais a minha consciência. Então, o que o inimigo quer fazer com nós hoje? Nós temos visto muitas palavras mostrando a estratégia do inimigo. O inimigo quer realmente sobrecarregar o meu coração. Nós temos, como se diz, cargas para carregar? Sim. Mas o problema é quando vem a sobrecarga. Quando eu dou uma atenção demasiada a um item na minha vida, e aquilo ali tira o centro da minha vida, que é o Senhor. Vou dar um exemplo. Talvez eu estou muito focado no meu estudo. Então, todo o tempo livre que eu tenho, estudo. Meu tempo é todo para estudar. Então, quer dizer, eu fiquei sobrecarregado. Aí você fica ansioso com prova, ansioso com trabalho, ansioso se vai dar para passar, ansioso com estágio, ansioso com finalizar o curso, com isso, com aquilo. A atenção máxima sua, o seu centro está sendo o quê? O estudo. Então você está sobrecarregado. Então isso é um coração sobrecarregado. Senhor Jesus, Provérbios 4, 23, tem um versículo maravilhoso, né? Inclusive é um hino, né, de criança, né? Fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você, jovem, guarde o seu coração. Não deixe, nunca deixe que ele fique sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? Primeiro ponto, com as consequências da orgia. Ou uma tradução, uma outra tradução, as consequências da ressaca. O que é ressaca? Ressaca é uma tontura, dor de cabeça causada pelo excesso de vinho. Eu não sei se vocês já presenciaram, né? Eu já presenciei uma pessoa de ressaca. Uma pessoa excede. O que acontece com ela no outro dia? Ela fica com isso aqui, além de outras coisas, né? Aqui fala tontura e dor de cabeça. Foi brando. Aí vem vômito. A pessoa fica passando mal o dia todo. É isso que acontece, jovens, quando nós desfrutamos das coisas do mundo. O mundo ele proporciona, ele oferece muitas coisas, mas se você desfrutar, vai ter uma ressaca. Então cuidado com o que você tem desfrutado. Se você está lendo muita notícia, né? Se você é aquela pessoa que fica focada em notícias, em jornal, telejornal, no final você tem uma ressaca. Se você é aquela pessoa que fica focada em maratonas de séries, no final você tem uma ressaca. Então cuidado com o que você tem desfrutado, para que isso não sobrecarregue você de tal forma que você fique de ressaca. Aí continua, das consequências da orgia e da embriaguez. Embriaguez denota quando alguém está embriagado, é alguém que perdeu a noção do real. É alguém que perdeu a noção, perdeu a referência. Então, se eu chegar ao ponto de estar embriagado, eu sou aquela pessoa que eu perdi a referência. Eu posso perder, né, uma pessoa, vamos dizer, né, embriagada de bebida alcoólica. Ela pode fazer coisas que ela não faz quando ela está normal. E a mesma coisa, se eu estou embriagado com o mundo, eu não tenho mais a palavra de Deus como referência. Senhor Jesus. E às vezes eu pratico coisas que não agradam ao Senhor, né, que vai contra a vontade do Senhor. Senhor Jesus, continuando,
Então, embriaguez. E por último, que é o ponto mais forte, e das preocupações deste mundo. Na Nova Tradução, ficou bem mais claro, né? Falou assim, ou os problemas dessa vida. Talvez meu problema não seja festas, né, no mundo, não seja entretenimento, mas é as coisas da vida, né? O dia a dia tem me sobrecarregado, né? O meu trabalho, né? A preocupação se eu vou casar, preocupação com a minha família, preocupação se eu vou ter filho, preocupação se eu vou comprar uma casa, com o meu carro, se eu vou adquirir bens. Aí eu fico como os discípulos, com aquela visão terrena do tempo, maravilhado com as coisas do mundo. Isso é uma visão terrena, jovens. Isso é uma visão de alguém preocupado com as coisas deste mundo. Ó Senhor Jesus, o meu coração, jovens, a minha oração durante todo o tempo que eu preparei essa mensagem é que nenhum de vocês estejam nessa condição. Por quê? No final do versículo fala, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Para que quando o Senhor voltar, né, essas coisas não sejam uma armadilha para nos tirar de sermos o vencedor. Ó Senhor Jesus, que isso não venha sobrecarregar cada um de nós. Então, por isso que eu reforço novamente, né? É um momento de nós considerarmos diante do Senhor, jovens, né, a sua condição, né? Como que você está? Você está sobrecarregado? Se você está sobrecarregado, jovens, hoje é a oportunidade para realmente você, né, lançar tudo isso por terra, lançar as suas preocupações sobre o Senhor. O Senhor me deu aquele versículo de Mateus, né? A gente já desfrutou ele em algumas oportunidades, né? Um versículo que é encorajador para cada um de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Senhor Jesus, então se você está nessa condição, há um caminho para a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Além disso, né, o Senhor também me deu outro versículo, que foi Hebreus, né, que eu também queria ler com vocês. Só que eu gostaria de ler na versão, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu achei que ficou muito claro, né, o recurso que o Senhor está nos dando hoje, né, para, se você está na condição que eu descrevi, está sobrecarregado com as coisas do mundo, né, com a ressaca do mundo, ou se você está com as preocupações dessa vida, se está te sobrecarregando, Hebreus capítulo 4, versículo 15 até o 16 fala assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso. Ó Senhor Jesus, nós temos um grande sacerdote poderoso, que é Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então hoje nós temos um sumo sacerdote, né? É um ponto que foi falado na mensagem do Alimento Diário semana passada. Nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, jovens. Então não desista de você mesmo, né? Se a sua condição, né, não está boa nesse momento, né? Se você passou esses 160 dias, né, e não conseguiu desfrutar do Senhor de uma maneira adequada, hoje é a oportunidade de ter um novo começo, né? Se achegue diante do Senhor. O versículo 16 fala assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que você precisar, né, de ajuda, vá diante do Senhor. Aí eu queria ler o 16 novamente, mas na versão King James atualizada. Esse versículo, eu estava lendo ele ontem nessa versão e eu achei que ficou maravilhoso. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos, esse ponto aqui que eu toquei,
e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Ó Senhor Jesus! Jovens, se você não está sentindo esse poder, se achegue no trono da graça. Você vai encontrar o poder, como fala aqui, que socorre no momento da necessidade. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor consegue te entender, o Senhor consegue te salvar. E se você, não está nessa condição, está bem, louvado seja o Senhor. O caminho é prosseguir, o caminho é perseverar, que isso seja um alerta para que nós não caiamos nessa condição. Eu queria deixar um exemplo, com relação ao coração sobrecarregado. Na última mensagem eu falei sobre a questão do sinal de Wi-Fi, que é a questão da tecnologia 2.4 e 5 GHz. Eu não sei se os jovens, eu creio que todos já passaram por isso, mas quando você pega o seu celular, aí você olha, não tem sinal. E aí, o que aconteceu que você ficou sem sinal? Ou seja, você está, no termo técnico das operadoras, você está numa zona de sombreamento. Só para os jovens entenderem o que eu quero aplicar. Uma operadora, quando ela recebe a licença para transmitir um sinal do celular, vamos supor, para Minas Gerais. Então, o que ela faz? Ela pega o mapa da cidade, o mapa do estado, e vai dividir ele em células hexagonais. Então, ela faz divisão de célula. E cada célula hexagonal que forma a rede dela vai receber uma herb, que é uma antena. Herb significa estação rádio base. Então, cada célula tem uma antena. Vamos supor, Itaúna é uma célula, Pará de Minas é outra célula, Divinópolis, Mateus Leme. Então cada uma, teoricamente, tem que ter uma herb, porque senão é feito um cálculo, Aqui eu estou falando bem superficial. Então tem um cálculo que aquela antena ali, se ela está no centro da célula, ela consegue abastecer de sinal toda a célula hexagonal. Eu prometi que eu não ia falar nada da VARS, Então assim, aí vocês julguem aí, no chat, se Itaúna é uma célula, você acha que o sinal vai ter na VARS? Eu não sei, Não vou falar. Dessa vez eu falei que eu não ia falar nada da VARS, então vocês comentem aí no chat. Mas vamos então, voltar. Temos uma rede celular, entre aspas, vamos supor, da Vivo. Então ela dividiu, o estado de Minas em células. Aí Itaúna tem uma célula, tem uma antena. Beleza. Então, teoricamente, a antena que está ali, vamos supor, lá em cima do Benfica, vai distribuir sinal por toda a cidade. Talvez um bairro vai ficar sem sinal, não sei qual. Mas então, aí você pega o seu celular, o que acontece? Não tem sinal, mas não é possível. Foi feito o cálculo. O que aconteceu que eu estou sem sinal? É porque você está numa zona de sombreamento. O que é essa zona de sombreamento? O sinal está sendo distribuído. Só que nessa distribuição de sinal tem umas interferências que pode atrapalhar o sinal chegar no seu celular. Pode ser montanhas, pode ser um morro, exemplo, o Morro do Bonfim, atrapalha o sinal chegar em Pará de Minas. Estou dando um exemplo bem grosso aqui. Ou então um prédio, vamos supor que você está do lado do Central Park. Aí, como essa zona de sombreamento é como se fosse a sombra mesmo. O sol está de um lado, ele bate no prédio. Então, se você está rente ao prédio do lado de cá, dá uma sombra, do lado do prédio. Aí o sol faz um sombreamento, um ângulo, vamos supor, de 45 graus, e mais para frente o sol volta a aparecer. A mesma coisa é o celular. Um prédio pode vir, dar interferência e ter aquela zona ali de sombreamento. Às vezes o prédio é espelhado, então ele faz a reflexão do sinal. Em vez do sinal passar, ele reflete e dá interferência. Aí vem essa zona de sombreamento ou área de penumbra. Bom, por que eu expliquei tudo isso? Vamos ver se eu consigo agora aplicar no que eu queria. Ó Senhor Jesus, essa operadora é como se fosse o Senhor. Ele está transmitindo o sinal dele. Cada célula é a vida da igreja. A vida da igreja em Itaúna, em Pará de Minas, em Mateus Leme, em BH, e aí por diante vai, em Itatiaia-Sul. Então nós temos as células que são a vida da igreja na cidade. E a transmissão, ela é forte, o sinal é forte do Senhor.
é incontestável eu falar que o Senhor não está cuidando de mim. O Senhor tem várias formas de cuidar de você. O Senhor está no seu espírito. Se você não tem essa certeza, Senhor Jesus, é o momento de você invocar o nome dele e falar: Senhor, entra para dentro de mim. Eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Senhor, seja o Senhor da minha vida. Então o Senhor vai estar em você e você vai começar a receber esse sinal. Então todos nós recebemos o sinal de várias formas do Senhor, por meio de um falar de outro irmão, por meio das transmissões, no meu espírito o Senhor fala comigo mesmo, no meu interior. Mas às vezes o que acontece? Eu não estou recebendo esse sinal. É porque eu estou numa área de sombreamento. Por que eu estou nessa área de sombreamento? Porque meu coração está sobrecarregado. Você vai entulhando coisas, entulhando, vai subindo. Aí o sinal está chegando, mas não consegue passar. Tem uma barreira. O coração é a porta de entrada da palavra. Mas se meu coração está sobrecarregado, não tem como a palavra entrar. Então, os jovens, o que nós precisamos? Sair dessa zona de sombreamento. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o Senhor nessa noite quer tirar você dessa zona, jovem. Se você está nessa zona de sombreamento, o Senhor quer te libertar. Mas você precisa crer que você vai ser liberto. Então essa é essa aplicação que eu queria fazer. Às vezes o Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo o Senhor. Por quê? Porque eu estou sobrecarregado. Meu coração está cheio de outras coisas, preocupado, estou de ressaca, estou desfrutando das coisas do mundo. Tenha certeza, jovens, o mundo cobra tudo aquilo que ele dá a gente. Se ele te dá prazer, ele te cobra. Você tem a ressaca no final. Então, como eu fazer para não cair nessa condição? Eu falei daqui de Hebreus, eu antecipei o exemplo, não deveria ter falado do exemplo primeiro, mas antecipei. Para mim não cair nessa condição dessa zona de penumbra, nessa zona de sombreamento. Aí é o versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Eu vou ler o 35, só para fechar o assunto. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Aí o 36 fala: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu gostaria de ler, para fechar, esse versículo 36 na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Aí fala assim: portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então o caminho para nós não cairmos na condição do versículo 34 é estar vigiando. Fiquem vigiando e orem sempre. Mas não é orar de qualquer maneira. Eu não vou poder ler aqui, mas versículo Lucas 24, depois os irmãos possam desfrutar em casa, Lucas 22, 41, fala que Jesus estava orando de joelhos. A maneira que eu oro, jovem, tem que ser diferenciada, tem que ser, como diz o Wesley, next level. Quando eu me chegar diante do Senhor, não posso chegar de maneira religiosa, mas eu preciso chegar com o coração aberto, reconhecendo que, assim como aquele paralítico reconheceu que ele era pecador, que ele precisava estar diante de Jesus para ser curado, eu também preciso reconhecer todos os dias que eu preciso me achegar diante do trono da graça, para ser curado, para ser liberto, para ter um novo começo com o Senhor, para ser reavivado, para ser encorajado. Senhor Jesus, essa é a maneira de nós chegarmos diante dele, é chegarmos de joelho. Não estou falando só fisicamente, às vezes eu vou ajoelhar, mas é ajoelhar de coração, é abrir o coração para o Senhor, é deixar o Senhor entrar e trabalhar aquilo que tem impedido de você perseverar na fé. Senhor Jesus, ore ao Senhor, achegue ao Senhor de joelhos, para que Ele possa trabalhar em você, para que Ele possa realmente fazer você ser alguém que faz parte do exército de Deus. O Senhor hoje está nos convocando para nós fazermos parte desse exército. Por isso nós queríamos aqui encorajar você, João, nessa noite, se achegue ao Senhor de joelho. Eu vou ter que ler o versículo, não tem jeito, meu tempo está acabando, mas acho que tem um tempinho ainda, não tem?
Lucas 22, no 41. Aí fala: ele por sua vez se afastou. Jesus se afastou, ou seja, eu preciso me afastar, né, da correria do dia a dia, do meu trabalho, das minhas coisas. Para quê? Ele se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos ele orava. Né? Paulo também, né, se colocou de joelhos na oração. E em Efésios, por que eu tenho que orar de joelhos? Efésios capítulo 3 fala assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, para que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. E o versículo 3 começa falando: esforçando-vos diligentemente. Vamos ter que esforçar, jovens, é ser perseverante, é ser firmes. Para quê? Para que no versículo, fechando com o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Senhor Jesus. O Senhor está investindo em cada um de nós, jovens, está investindo em você, para fazer parte desse exército. Então nós temos que realmente nos apegar à palavra, nos agarrar, estar desfrutando, estar aproveitando as oportunidades. Esse intensivão é uma oportunidade de nós desfrutarmos do Senhor, para que não mais sejamos como meninos. Um exército, não pode ser um exército não pode ser formado de pessoas fracas, não pode ser formado de soldados que vão se perder o foco facilmente, que não são perseverantes, que não são resilientes. Mas um exército é formado de pessoas com uma meta. Eles querem destruir o inimigo, querem avançar, ganhar território. Essa é a nossa meta, jovens. Nós queremos fazer parte desse exército. Senhor Jesus, queria fechar aqui com uma oração por cada um de vocês. Ó Senhor Jesus, louvamos a Ti por essa oportunidade. Senhor, louvamos a Ti pela Tua palavra. Senhor, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem falado por nós, por aqueles que o Senhor colocou à nossa frente, Senhor, que tem esmerado, Senhor, para cuidar de nós, para nos encorajar a corrermos nossa carreira, para nos encorajar a sermos perseverantes. Senhor Jesus, por isso nessa noite, coloco diante do Senhor cada jovem, cada ouvinte dessa palavra, Senhor, cada pessoa que está participando. Senhor, varre o coração de cada um deles. Senhor, esteja cuidando, Senhor. Se houver alguém que está na condição de sobrecarregado, que seja com as orgias, que seja com a embriaguez, Senhor, que for com as preocupações da vida. Senhor Jesus, o Senhor é aquele poderoso, Senhor, para estar varrendo, Senhor, eliminando toda barreira, tudo que tem atrapalhado, os jovens a prosseguirem. Senhor, cura os jovens essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Assim como o Senhor curou aquele paralítico, a ele a chegar diante do Senhor, Senhor, colocamos cada jovem diante de Ti, para que possa ser curado, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja psicologicamente. Senhor, livra de qualquer doença, Senhor, livra de ansiedades, das preocupações dessa vida. Senhor Jesus, leva cada um a estar reavivado, a estar encorajado a prosseguir contigo. Revela mais a sua vontade, Senhor, que cada um que possa ter certeza, Senhor, possa ter no coração, Senhor, o desejo de prosseguir, o desejo de se tornar vencedor. Ó Senhor Jesus! Aleluia, jovens, Jesus é o Senhor. Uma boa noite a todos. Amém.